Olá! O Egito é um país com uma história muito rica. Você certamente já deve ter ouvido falar sobre os faraós, as pirâmides, múmias ou sobre a rainha Cleópatra, não é mesmo? Tudo isso é apenas uma parte de tudo que as antigas civilizações egípcias viveram e produziram. Eu sou a Railana Dantas do canal Captei e nesse vídeo resolvemos trazer algumas curiosidades interessantes sobre o Antigo Egito para você que ama essa história e se interessa pela cultura daquele país. Quem nunca parou para pensar como foram construídas as pirâmides? Como viviam os faraós e como eram mumificadas as pessoas mortas? O Antigo Egito tem mistérios que muitos estudos já revelaram, mas ainda há muitas coisas a se descobrir. Confira algumas curiosidades sobre esse povo antigo. Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída com 8 lados e não 4, como a maioria, e apesar de muitos estudos realizados, ainda há passagens inexploradas no interior dessa pirâmide. Banheiros. Foram encontrados banheiros em diversas tumbas egípcias. Será que os mortos egípcios vão ao banheiro durante a noite? Operários. Diferente do que se pensava, estudos mostram que as pirâmides do Egito foram construídas por trabalhadores pagos e não por escravos. Pagamento em cerveja. Na época dos faraós, a moeda corrente do Egito era a cerveja. Licença menstruação. Os homens egípcios podiam tirar uma folga do trabalho para cuidar de suas esposas ou filhas menstruadas. Cleópatra. Cleópatra, a última rainha do Egito, foi a primeira governante grega a aprender a falar egípcio. Diferente do que muitos pensam, Cleópatra não era egípcia. Ela é uma das figuras históricas mais conhecidas do Antigo Egito. Porém, apesar de ela ter nascido em Alexandria, sua linhagem era de gregos macedônios, descendentes de Ptolomeu I, que era um dos conselheiros mais próximos de Alexandre o Grande. A verdade é que Cleópatra ficou famosa por ser um dos primeiros membros da dinastia ptolomaica que dominou o idioma do Egito. Tutancâmon. O rei egípcio Tutancâmon morreu com apenas 18 anos. Tutancâmon pode ter morrido após ataque de um hipopótamo. Parece mentira, mas as evidências dizem que sim. Um estudo da múmia do jovem faraó Tutancâmon indica que ele foi embalsamado sem o coração e a caixa torácica, que é uma alteração bastante drástica para as antigas tradições funerárias do Egito. De acordo com diversos egiptólogos, a provável causa da dilaceração do seu corpo era a mordida de um hipopótamo, animal que eles costumavam caçar na época. Dieta. Ao contrário do que aparentam as representações, muitos faraós egípcios eram bem gordos, devido à constante comilança e uma dieta rica em açúcar, pão e mel. Deuses e deusas. O Antigo Egito adorava mais de 1.400 deuses e deusas. Tratamento para cegueira. Os egípcios tratavam a cegueira derramando óleo de porco espremido no ouvido dos pacientes. Anticoncepcional. O papiro egípcio Qarun sugere que as fezes de crocodilo eram eficazes como anticoncepcional e abortivo. E aí, você sabia dessa? Visão do futuro. Uma forma popular de vidência no Egito Antigo era a escatomancia, a arte de ver o futuro através do cocô. Respeito aos gatos. No Antigo Egito, quem matasse um gato era punido com a morte, e em sinal de luto pela morte dos seus bichanos, os egípcios depilavam a sobrancelha. Velejadores. Os primeiros barcos à vela foram inventados no Egito. Circunferência da Terra. Há 2.200 anos, o egípcio Erastótenes estimou a circunferência da Terra usando apenas matemática, e seus resultados foram bem precisos. Mundo Fashion. O vestido mais antigo do mundo foi encontrado no Egito e tem cerca de 5.000 anos. Bate-papo. A linguagem escrita foi inventada independente por egípcios, sumérios, chineses e maias. Cidade perdida achada. A cidade perdida de Heracleion foi encontrada depois de 1.200 anos no fundo do mar. Cabeça dura. Os egípcios dormiam em travesseiros de pedra. Eu os declaro marido e mulher.
A tradição da troca de alianças no casamento começou no Egito Antigo. Anões. Os antigos egípcios respeitavam os anões, que não eram vistos como deficientes. Homens e mulheres tinham direitos iguais. Hoje em dia, a desigualdade entre homens e mulheres ainda é um grande problema da sociedade. Porém, o Egito Antigo já tinha uma política diferente na antiguidade. As mulheres egípcias possuíam os mesmos direitos dos homens perante a lei. Elas podiam ter propriedades, se divorciar, criar seus filhos sozinhas, dentre outros direitos. Os antigos egípcios não andavam em camelos. Se você achava que era essa uma tradição muito antiga, saiba que não era. Os camelos só passaram a ser utilizados como meios de transporte bem mais tarde, após o fim da dinastia que dominava o Antigo Egito. Antes disso, eram utilizados burros como forma de locomoção ou ainda barcos, já que o rio Nilo era praticamente uma avenida que permitia chegar a várias partes do território. Os egípcios da antiguidade amavam jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro não são uma novidade do nosso tempo. Antigamente, os povos do Egito já jogavam uma variedade de jogos desse tipo para passar o tempo. Um deles se chamava Senet, e nele os jogadores tinham que atirar varas para saber quantas casas deveriam andar no tabuleiro, algo parecido com os jogos de dados. Os mortos recebiam comidas e bebidas. Na nossa tradição, é comum levar flores às pessoas falecidas, mas os antigos egípcios tinham um costume um pouco diferente. Eles levavam comidas e bebidas para as tumbas e acreditavam que eles seriam consumidas espiritualmente pelo Ka, um espírito que vivia de forma eterna nos corpos mumificados. Depois, a comunidade consumia esses alimentos em seus festivais de renovação. E aí, já conhecia alguma dessas curiosidades? Sabe de mais alguma? Conta pra gente aí nos comentários. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos que a gente postar aqui no canal Captei!